da adoração a Deus. E Deus abençoe, continue abençoando a sua casa e a sua vida. Amém. Meus irmãos, o pastor Edson está conosco desde hoje pela manhã. Trouxe uma mensagem falando sobre uma vida de gratidão a Deus. A igreja deve ter uma vida de gratidão a Deus. O pastor Éder está conosco há pouco tempo, é membro desta igreja, mas já está tão bem ambientado, juntamente com Levi e Débora, que a gente acha que já tem muito mais tempo. E aproveito a Deus que o pastor Éder, irmãos, fosse o orador desta ocasião. Hoje nós estamos fazendo o culto de gratidão a Deus pelos 65 anos de existência, e em fevereiro nós estaremos então fazendo as conferências de aniversário, Então é bom que a gente tenha aí 2 momentos para estarmos agradecendo a Deus por mais um ano de existência, como tem sido nos últimos anos. Agradeço a Deus também pela família Almeida, Nós temos aqui uma parte dessa família conosco, uma família missionária, que Deus tem levantado para pregar o Evangelho ali no bairro do Aeroporto. Aí a igreja Bom Sucesso, a igreja Batista Bom Sucesso em Cristo, o pastor, o nosso querido pastor, está ali trabalhando, levando o Evangelho, de Jesus Cristo e salvando vidas ali também, Então, leve um abraço, viu, meus irmãos, desta igreja, especialmente do pastor Miquel, a todos os irmãos ali presentes. A palavra está com o pastor Hélio. Quero saudar todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 3, versículo 19 a 20. Atos capítulo 3, versículo 19 a 20. Todos acharam? Amém. Senti aí alguns amém meio fraquinho. Todos acharam agora? Amém. Amém. Sentados mesmo, lemos. Assim diz a palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, humildemente nós nos encontramos aqui em Tua presença, conscientes que somos carentes e necessitados da Tua ação poderosa em nossas vidas. Meu Pai, pela Tua misericórdia e com a Tua graça, opere em nossos corações nessa noite. Fala aos nossos corações para consolar, para exortar e para edificar as nossas vidas, no poder do nome de Jesus. Amém. Esses 2 versículos que ora nós lemos, faz parte do primeiro discurso de Pedro, após o Pentecoste, a multidão. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema. Historicamente, aos domingos nós falamos sobre evangelismo, um culto evangelístico. E você que está aqui nessa noite, que ainda não é evangélico, não se converteu a Jesus Cristo, preste atenção nessa palavra, porque certamente Deus vai trazer solução também para a sua vida. Irmãos, para muitos,
Felicidade é ter carro novo. Para muitos, felicidade é ter uma estrutura financeira elogiável. Para outros, felicidade é ter apenas as 3 refeições no dia a dia. Mas para nós que somos servos de Deus, nós encontramos na palavra que felicidade não é nada disso. Felicidade é o ato de se ter comunhão com Deus. É impossível alguém ser feliz se não tiver comunhão com Deus. E exatamente por termos essa compreensão, nós nos rendemos a Jesus Cristo, que é o único meio, o único caminho que nos conduz a Deus. Amém? Amém. Na nossa geração, muitos ainda não conseguiram entender esse conceito de felicidade. E as clínicas psiquiátricas, os psicólogos estão cada dia mais se ocupando com pessoas que estão sentindo um vazio tão imenso, pessoas que não têm mais sentido, não vêem mais sentido na sua existência, e estão se entregando a práticas abomináveis e até mesmo ao suicídio e outras práticas condenáveis, simplesmente porque não conseguem receber refrigério nessa existência aqui na terra. Eles não entendem esta vida como um dom que Deus está lhes dando. E felicidade, esse conceito de felicidade, que é o ato de ter comunhão com Deus, não lhe chegou ao coração ainda. E nós que somos igreja, nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Diga às pessoas que você conhece que Jesus Cristo é o único meio para que elas possam se realizar aqui na terra e na eternidade. E o apóstolo Pedro, aqui diante da multidão, ele também faz esse discurso. Ele diz bem claro: olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sim, porque é impossível se aproximar de Deus se nós estivermos possuídos pelo pecado. Nem o diabo pode impedir alguém de chegar à presença de Deus, mas os nossos pecados, as nossas transgressões têm o poder de fazer separação entre nós e o nosso Deus. E muitos lá fora não compreendem essa mensagem, e as pessoas estão simplesmente amarguradas debaixo da ira de Deus, porque elas não entenderam o papel de Jesus Cristo para que elas possam alcançar a plenitude nesta vida. E o apóstolo Pedro fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Todos os pecados existentes podem ser neutralizados, podem ser cancelados pelo poder de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. E para que Jesus cancele os nossos pecados, Ele espera a cooperação de cada um de nós, no sentido que nós temos que tomar 2 atitudes totalmente alcançáveis por cada um de nós. E a primeira atitude se chama arrependimento. Jesus Cristo, em todo o seu ministério, Ele teve 2 temas principais de mensagens e de sermões. E os temas de Jesus eram o reino de Deus e arrependimento. Os discípulos de Jesus pregavam o reino de Deus e o arrependimento. E a igreja primitiva pregava o reino de Deus e o arrependimento. Por que esse tema arrependimento é tão importante e é tão esquecido pela nossa geração cristã? Porque é impossível nos aproximarmos de Deus se não resolvermos os nossos problemas de pecado para com Deus. E o primeiro passo para nos livrarmos dos nossos pecados é termos uma atitude voluntária de arrependimento. Eu queria que você entendesse o que é arrependimento, porque muitas pessoas pensam que arrepender-se é simplesmente o ato de uma igreja evangélica levantar a mão e ir para frente da igreja
ser crente, vai seguir aquela denominação. Isso não é arrependimento. A palavra arrependimento da Bíblia tem a sua origem no grego, que significa mudança de mentalidade. Em outras palavras, arrependimento é o ato da pessoa. O arrependimento é a mudança de atitude interior. Aí, dentro do seu coração, você tem que tomar uma decisão de mudar a atitude interior do seu coração. Pastor, que atitude interior deve mudar? No seu interior você deve decidir se levantar contra tudo e contra todos que atrapalham a sua relação com Deus. E se necessário for, se levantar até mesmo contra as suas práticas e os seus costumes diários que não trazem amizade com Deus. Arrependimento é essa mudança que tem o poder de atrair o coração de Deus para a sua vida. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aqui nessa carta, nesse capítulo 3 de Atos, e no capítulo 2 também, ele enfatiza a necessidade de compreendermos o conceito de arrependimento. Eu tenho que me posicionar diante de Deus. Essa mudança na minha vida, somente eu posso decidir se ocorrerá ou não. O arrependimento significa abandonar a prática do pecado, porque o pecado é uma abominação e é uma ofensa contra o nosso Criador. Nessa noite, é importante entendermos que o primeiro passo que eu tenho que tomar para me ver livre das sequelas do pecado, o primeiro passo que eu tenho que tomar para receber refrigério para a minha alma, para receber a paz que inunda todo o meu ser, o primeiro passo é este: eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Você tem que entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o nosso pecado, ele atrapalha não só a nossa vida aqui na terra, mas atrapalha a nossa relação com Deus. E se não tivermos uma relação com Deus, não seremos felizes, porque felicidade é o ato de ter comunhão com Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento é a mudança de atitude interior. E o que é a conversão? Para que possamos entender melhor o que é conversão, a gente pode tomar a ilustração de uma casa de câmbio, né? Converter uma moeda, converter real em dólar, é transformar uma coisa em outra. A conversão significa exatamente isso, uma mudança de personalidade, de caráter, uma personalidade, mudança de caráter. Aquele velho homem com aqueles velhos costumes, aquela mulher que vivia com os costumes mundanos, deve tomar uma atitude de morrer diante do pecado e nascer para Deus. Conversão não é simplesmente também levantar a mão e ir à frente da igreja e dizer: a partir de hoje eu quero ser evangélico. Não, conversão é tomar uma decisão de mudar de vida. Devemos olhar para o nosso estilo, para as nossas práticas, para os nossos hábitos e para as nossas atitudes diárias e nos perguntarmos: a minha vida está correspondendo ao projeto de Deus para a existência do ser humano? A minha vida está sendo guiada pelo Espírito de Deus? Caso eu entenda que algo está errado na minha vida, eu tenho que me posicionar. Caro amigo, cara amiga, você que está aqui nessa noite, buscando um sentido para a sua vida, a palavra de Deus te aconselha a você tomar essa atitude.
a atitude de se render ao governo de Deus para que a sua vida experimente o refrigério. E a Bíblia deixa bem claro que quando nós nos arrependemos e nos convertemos, Deus, Ele manda da presença do Senhor tempos de refrigério. Quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nós não vamos ter um paraíso aqui na terra. A nossa vida não vai se ver livre de todos os problemas que afligem o ser humano. Não, teremos problemas com qualquer pessoa, mas nós teremos uma paz interior que será maior do que os conflitos e as guerras que têm destruído as vidas lá fora. Porque aquele que habita em nós é maior do que todos os conflitos lá fora. Você está aqui nessa noite buscando um sentido para a sua vida. Eu quero te aconselhar, humildemente, de bom grado, ouça o que o Espírito de Deus te diz através da palavra de Deus. Este conselho sobre a necessidade de se arrepender e de se converter não é uma invenção da denominação batista, não é um conceito criado pelas igrejas e pelas denominações. Quem pregou o arrependimento foi o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo convidou os homens da sua época a se arrependerem. João Batista falou, a primeira mensagem de João Batista foi sobre o arrependimento. A primeira mensagem de Pedro, aqui no capítulo 2 e capítulo 3, no seu ministério, foi sobre arrependimento. O apóstolo Paulo pregava sobre o arrependimento, porque é uma necessidade vital para que você encontre sentido para a sua existência aqui na terra. Se você deseja ser feliz, se você deseja ter paz interior, se você deseja ter a salvação eterna em Cristo Jesus, você tem que entender que você tem nas suas mãos a bênção e a maldição, a vida e a morte. E a palavra de Deus nos aconselha: escolha, pois, a vida e a bênção para que viva tu e a tua família. E esta noite, você está se conscientizando, você que entrou aqui pela primeira vez, você que não é evangélico, você tem que se conscientizar de que está em suas mãos o destino da sua vida, tanto aqui na terra como na eternidade. Porque Deus espera uma decisão sua. Deus, Ele é cavalheiro. Ele não invade um coração a forças. Ele espera que o homem se posicione, se decida por render-se a Ele, recebendo a palavra de Jesus Cristo e a palavra de salvação que se encontra, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nessa noite, eu não sei quais são as guerras ou os conflitos que te consomem. Eu não sei quais são as setas inflamadas que tem encontrado guarida no seu coração, mas eu sei que há solução em Cristo Jesus. E essa solução depende de uma decisão sua, uma decisão por abandonar o pecado, uma decisão por arrepender-se dos seus pecados e decidir mudar de vida. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, dizendo isso agora em teu coração, não endureça o teu coração, mas renda-se a Ele, porque se Deus não te ajudar, ninguém mais poderá te ajudar. Como diz as Escrituras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez você veio aqui buscar um alívio emocional, sei lá, uma cura, como muitos outros visitam a igreja buscando cura. Talvez você tenha vindo à igreja hoje buscar uma solução para um problema ou para um conflito pessoal. Interessante que muitos iam a Jesus, no ministério terreno de Jesus,
buscando essas bênçãos também. Mas quando chegava, eles eram surpreendidos por Jesus, porque a primeira coisa que Jesus ministrava na vida deles era o perdão dos pecados. Chegava um paralítico e Jesus olhava para ele e falava: os seus pecados estão perdoados. Chegava uma prostituta e o Senhor dizia: vá e não peques mais. Porque a solução dos nossos problemas espirituais e materiais passa por resolver o seu problema com Deus. O seu problema, nosso problema com Deus, são as nossas transgressões e os nossos pecados. E esse problema só se resolve quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que tenhamos vida, nós e a nossa casa. Amém? Nessa noite, eu queria me dirigir a você, que ainda não é evangélico, que ainda não tomou a decisão de se converter a Jesus. Eu queria que você olhasse no seu coração quais são os caminhos que você tem conduzido a sua vida. O que será da sua vida se você continuar tomando essas atitudes que você vem tomando até hoje, sem a graça e sem a vontade de Deus? A decisão é sua. Eu quero te convidar a se posicionar nessa noite diante de Deus. Eu quero te convidar a tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e de se converter a Jesus Cristo, porque Ele tem a vida eterna e Ele deseja gratuitamente conceder a cada um de nós essa graça, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. A igreja está em oração. Eu gostaria de fazer essa pergunta: há alguém aqui nessa noite que deseja tomar essa atitude de mudança de vida, que deseja se converter a Jesus Cristo? Alguém nessa noite que quer tomar essa decisão de se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus para receber o refrigério para a sua alma? Levante a sua mão que nós vamos orar pela sua vida. Entenda que Deus está te convidando a experimentar uma nova realidade de vida. A oportunidade foi concedida e eu queria orar por você primeiramente. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite proclamando a Tua palavra de salvação. Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui nessa noite. O Senhor conhece, e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está falando ao coração que necessita tomar uma decisão diante de Ti. Deus, quebra os grilhões que porventura exista nos corações aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, conduza esta vida ao arrependimento nessa noite. Conduza, Seu Deus, esta vida a conversão a Jesus Cristo nessa noite. Deus, que o Teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja tocando neste coração, para que ele possa experimentar uma mudança de vida significativa, para que viva ele e a sua casa no poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos sentar. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Éder. Certamente o maior problema da vida humana, da existência humana, é o problema do pecado. Tudo que a gente vê, meus irmãos, todas as situações que colocam a vida do planeta, a vida humana em risco, todos esses problemas são oriundos do pecado. O pecado que deu ao homem a ameaçar a vida, tirar a vida do alvo que Deus propôs para ele. Então nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Éder, por essa mensagem que nos conscientiza do perigo que é ter uma vida conduzida pelo pecado.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, não saia daqui antes de fazer essa decisão ao lado de Cristo. Ainda quando nós saímos daqui, o pastor André vai estar ali à frente. Se você não quiser conversar, se você não quiser fazer a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, você pode fazer ainda hoje. Não durma sem se reconciliar com Deus. Meus irmãos, amanhã eu estou em férias, e quando o pastor sai de férias, a igreja é que descansa, né? Meus irmãos ficam descansados por um mês do pastor. Graças a Deus o pastor não vai brigar esse mês, não vai me chamar a atenção. Graças a Deus que a gente não está vendo aqui o pastor toda semana, né? Vamos dar uma descansada. Então os irmãos também tiram férias. Não é somente o pastor que tira férias, não. Os irmãos também tiram férias. E as férias, meus irmãos, são férias merecidas. Porque não é fácil, né? Não é fácil todo dia ficar vendo o pastor Miquélias. Meus irmãos, quando isso acontece, ou quando o pastor viaja, qualquer situação dessa natureza, os irmãos sabem que a pessoa que preside a igreja, que orienta a igreja, é o nosso querido irmão Raimundo Nunes. Os irmãos já confiam essa responsabilidade ao irmão Raimundo já há alguns anos, né? E nós damos graças a Deus pela vida do irmão Raimundo, pela sua sabedoria e pelo seu cuidado com as coisas de Deus. Deus há de recompensar, Raimundo, a sua vida, viu? Por tudo que você tem feito por nós, na realidade. Agora, irmãos, o irmão Raimundo diz assim de manhã, né? E sai de caso extremo, sai em caso de morte, sai em caso de morte, né? Que o pastor pode voltar das férias. Mas os irmãos, graças a Deus, não dão trabalho, né? Essa igreja é uma igreja de uma vida cristã muito saudável, de modo que, irmãos, eu tiro férias assim, muito despreocupado, porque nós sabemos do caráter e da conduta dos irmãos, né? E também da liderança desta igreja que tem sido um exemplo. Eu dizia com o Adalto, eu só me perco se eu quiser, porque a segunda igreja tem excelentes exemplos de vida, né, para nos chamar a atenção. São os exemplos de vida que nos chamam a atenção. Então eu só me perco se eu quiser, porque Deus me colocou em um lugar onde existem pessoas que são exemplos de vida, né, para mim e para os irmãos também. Então eu pretendo revê-los, os irmãos, daqui a um mês. Casamento de Pedro. Então nós vamos ficar. Casamento de Pedro. Daqui a uma semana eu vou rever os irmãos. De vida. Meu casamento de vida. Então nós vamos ficar de pé e nós vamos impetrar a bênção dos apóstolos. E logo depois nós estaremos retornando aos nossos lares. Os irmãos tenham uma excelente semana e uma semana abençoada na presença de Deus. E os nossos visitantes que estiveram aqui hoje voltem também a semana que vem, né, que Deus sempre tem mais para nos dar. E domingo tem ainda mais para nos oferecer. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e vos dê alegria, e vos dê prosperidade. Desde agora e para todo sempre. Amém. Com as nossas orações particulares, retornaremos às nossas casas.